Hello, students of the 8th grade. My name is Ed. Welcome to another English class. Here with me, I have João. Good morning, João. Morning, Ed. Everything okay? I'm fine, and you? That's great. I'm fine too. Good morning, everybody. Bom dia a todos. Welcome, students and teachers. Let's have fun together. Interact. Vamos interagir aí e nos divertir nessa aula. Mandem as respostas que eu vou passar tudo aqui pro Ed hoje. Thank you, João. So, the title of our class is Can you make predictions about tech devices? Então, a pergunta é: você sabe fazer previsões aí sobre tecnologia? A gente já trabalhou um pouquinho desse material, né? E aí a gente vai fazer uma continuação, hein? Trabalhar um pouquinho de pronúncia, trabalhar a leitura, certo? Então, para isso, a gente vai falar um pouquinho da material da sala da aula de hoje. For this class, you will need Para esta aula, você precisará de your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis, and your booklet. caderno do aluno no 8º ano, volume 1. Tá. Lembrando que a gente adaptou a lição para o formato dessa aula, né? E a gente não está seguindo o caderno do aluno especificamente exercício por exercício, né? A gente sempre segue as habilidades dos bimestres, então tem a habilidade do primeiro bimestre e tem a habilidade já do segundo bimestre, então a gente está trabalhando aí bem as questões de habilidades. Então, o pessoal fala, não vai começar a usar o segundo caderno? Isso aí você pode já começar a fazer com o professor e a gente vai fazendo aqui à medida do possível, né? Porque a gente tem também um tempo menor de aula, né? 25 minutos, né, João? Mas nada impede que vocês também assistam as aulas de sétimo, do sexto, até do ensino médio também, né? Para vocês terem mais contato com o inglês, né? Falando em habilidades, vamos falar um pouquinho das habilidades da aula de hoje, né, João? A gente vai não vai fazer leitura, tá, João? Não precisa ler tudo isso aí, não. Ok. Mas a gente vai falar ali, ó, da habilidade 17, que a gente vai usar os pronomes relativos, né? Então, vamos dar um tempinho aí para os professores darem um print. 3, 2, 1, ok. E a gente tem um monte de habilidades também falando sobre o futuro, né? Que tá aí, né? Tudo fala sobre o futuro. Sim. E habilidades de leitura também. Então, são várias habilidades que a gente vai trabalhar. Fala, nossa, mas tudo isso? Sim, porque a gente tem pelo menos 3, 4 habilidades falando do mesmo tema, certo? Bom, e aí a gente fala para vocês, como é parte 2 aqui, lembrando que vocês podem acessar a primeira parte dessa aula lá no repositório e também no YouTube, né? Mas não fique tranquilo que se você não assistiu a aula anterior a essa, você vai conseguir acompanhar a aula, porque a gente colocou aqui os materiais. Então, lembrando que no repositório tem também os slides, tem o PowerPoint, tem tudo que a gente põe aqui na tela. Se tiver algum vídeo, vai ter também. Tem o material das outras turmas, então vocês podem acessar tudo isso também, tá? Bom, na aula passada a gente viu aqui esse material, né? E aí, olha só, a gente pediu para que vocês escrevessem no chat, na aula passada, os aparelhos, né, que precisam de eletricidade. Então, a gente falou, write the items below that need electricity to work. Vamos trabalhar um pouquinho, de novo, a pronúncia disso aqui. Então, eu quero que vocês aí vão repetindo em casa aí, repitam com o pai, com a mãe, com o irmão, com o papagaio, todo mundo vai ficar fluente em inglês até o fim do ano. Então, vamos lá. Radio. Radio. Shower. Shower. Blender. Blender. Bike. Bike. Dishwasher. Dishwasher. Sink. Sink. Refrigerator. Refrigerator. Laptop. Laptop. Lamp. Lamp. Tablet. Tablet. Printer. Printer. Television. Television. Washing machine. Washing machine. Video game. Video game. Stove. Stove. E aí tem um errinho aqui, né? Porque o videogame aqui é o videogame controller, né? Videogame aqui é o jogo, né? Só lembrando aí, pessoal, lembrando disso aqui. E lembrando que laptop, né? É o computador aí, não fale notebook, porque notebook é o caderno, tá? Lembrando disso em inglês, tá? Bom, e aí a gente viu na aula também, né? A gente começou aqui sobre o texto e eu perguntei para vocês para que servem as aspas. E aí vocês já responderam rapidinho, né? Foi bem fácil aí de vocês responderem. E aí vocês viram aqui que eu perguntei sobre as citações, né? O que a gente pode dizer sobre as citações. Bom, o texto do exercício pergunta se as citações são de pessoas anônimas, né? Se o que foi dito é verdade e se as previsões são só sobre tecnologia, né? Então, vocês teriam que descobrir, o exercício que está pedindo no livro para você descobrir o que é falso e o que é verdadeiro. Bom, a gente vai ler então o texto. Tá aqui, né? Vamos ler desse jeito, João? Tá legal para ler? Tá boa a letra? Tá meio pequenininho, não estou enxergando. Então tá, então vamos deixar aqui. Opa, agora sim, né? Vamos fazer a leitura. Então,
A gente não vai fazer a tradução do texto, mas vocês podem, enquanto isso no chat, começarem a comentar aí, ó, eu sei o que é essa palavra, eu sei o que quer dizer, por exemplo, will, que a gente já viu, né? Então, o que vocês conseguirem aí, localizar no texto, ou entender o que está falando, quiser colocar uma tradução, podem colocar no chat, pode fazer a interação, certo? Bom, então eu vou ler uma aqui, o João lê a próxima e depois a gente vai fazer exercício sobre isso aí. Vamos lá, então, ó. 12 hilariously wrong tech predictions. History provides plenty of reasons to be skeptical of those who claim to have a crystal ball. 5. Nuclear-powered vacuum cleaners will probably be a reality in 10 years. Alex Lewitt, president of Vacuum Cleaner Company Lewitt Corp in the New York Times in 1955. Bom, perceberam aqui que a frase mesmo é só isso aqui, né, gente? Bom, o resto é só quem é a pessoa que falou. Ok, number 6, João. Number 6. There's not the lightest indication that nuclear energy will ever be obtainable. It would mean that the atom would have to be shattered at will. Certo. Albert Einstein, 1932. Ok. Next one. Television won't be able to hold on any market it captures after the first 6 months. People will soon get tired of staring at filigree box every night. Daryl Zanuck, movie producer, 20th Century Fox, 1946. Number 12. Number 12. When the Paris exhibition of 1878 closes, electric light will close with it and no more will be heard of it. Oxford professor Erasmus Wilson. Tá. Bom, talvez não tenha sido tão fácil de entender o texto agora, né? Porque foi o primeiro contato que vocês fizeram com o texto, então aqui foi só para ter um choque mesmo, né? Mas depois a gente vai parte por parte, aí vocês vão ver que vai dar para entender o texto inteiro. Bom, vamos agora trabalhar um pouquinho aí a gente tem aí no quiz aí. Bom, a gente vai colocar aqui a pergunta para vocês e aí a gente quer que vocês façam uma relação entre a frase com o significado. Então, por exemplo, a gente tem aqui, bom, eu não vou dar a resposta, então, você tem aí, a gente vai só trabalhar a pronúncia aqui. Number 1, skeptical. Skeptical. 2, the slightest. The slightest. Number 3, shattered. Shattered. Number 4, staring at. Staring at. Então, vocês vão colocar a palavra igual e aí coloca o que ela quer dizer. Eu quero que vocês escrevam no chat, senão vocês vão colocar 1A, 2B, não. Quero que coloquem, escreva a palavra em inglês, põe o sinalzinho de igual e coloquem aí o que ela quer dizer. Bom, a gente vai dar um tempinho então para vocês aqui, a primeira frase, aí a gente vai dar um tempinho para vocês responderem, dá uns 30 segundinhos, a gente vai para a próxima e aí a gente vai passando, certo? Então, nessa primeira frase, você quer essas duas palavras, não é isso, Ed? O slightest e o shattered. O slightest e o shattered, isso. Aí depois, na segunda, que a gente vai dar um tempinho para vocês, a gente vai colocar o staring at e depois, aí é só isso mesmo, são só essas duas aí, certo? Tá. Bom, vamos dar um tempinho para vocês agora. Aqui vai começar com skeptical e aí a gente vai deixar um minutinho cada uma e a gente já volta.
Ok, Ed, voltamos aqui, bastante gente participando, mandando as respostas legaisinhas, do jeito que você pediu, escrevendo lá a palavra em inglês, igual a palavra em português. A aluna Miriam mandou pra gente aqui, skeptical, desconfiado, assim como o Vitor também, skeptical, desconfiado. Ok. E aí a Maria Luísa mandou pra gente, skeptical, e também the slightest, a menor, junto com a Laura, lá da PEI Princesa Isabel. O Wendel falou aqui pra gente skeptical é desconfiado, descrente, cético. E aí a Lorena mandou pra gente the slightest, a menor. Ok, That's very it. nice. Thank you, João. Vamos lá. Bom, vamos falar aqui um pouquinho agora de estratégia de leitura. Como é que a gente vai conseguir aqui, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu achei esse texto muito difícil, como é que eu vou fazer para ler tudo isso aqui, né? E aí vocês vão ver também no ensino médio, né, que a gente prepara bastante para o Enem, né, João? Sim. E no Enem é muita estratégia de leitura. Por quê? Porque quando você for fazer essas provas, não só do Enem, prova de certificado, às vezes você nunca viu aquela palavra na sua vida. E aí como é que você faz? Chora. Você não tem dicionário para procurar, você está sem o celular, e aí? Né? Você vai ter que desenvolver estratégias. Isso. As estratégias que a gente vai falar agora são estratégias de você procurar os cognatos, a gente analisar pelo contexto e tentar inferir o que a palavra quer dizer. O que é inferir? Você tenta ali pelo contexto você ver o que a palavra quer dizer. Né? Então, olha só. A gente tem aqui, ó, history, né? Reasons. Então, vamos ter crystal ball. Então, a gente já tem história, já tem, deixa eu colocar no marca-texto aqui para deixar bem. History, já sabe o que é história. Crystal ball, bola de cristal. Yeah. E reason, razão. Razões. Beleza, já tem alguma coisa. História, razões, bola de cristal. Aí, tem o verbo to be. Ai, meu Deus, já tem o verbo to be, me persegue esse verbo. Falo, não vou dar aula do verbo to be, mas tá aqui, ó. Então, a provide também é quase o cognato, mas a gente só tem a raiz do verbo como cognato, né? O the root or the stem of the verb, né? Então, a gente só tem a parte final. Então, provide aqui, a gente até podia falar providencia, mas a gente vai traduzir como fornece, né? Então, plenty é muita mesma coisa que many, muitos. Então, a história fornece muitas razões para ser lá, né? Que é a palavra que está faltando. Of those who claim to have a crystal ball. Então, razões para ser cética com aqueles, o those, aqueles que a gente viu lá no sexto ano, né? Those que, who claim, que afirmam ter uma bola de cristal. Então, claim aqui é afirmar. Também essa palavra é um pouco difícil para alguns, mas aí pelo contexto a gente consegue. Aí lembrando aqui, que assim, esse who aqui, a gente costuma ver como quem. Mas quando o who aparece no meio da frase, ela vai querer dizer que. A gente chama isso em português de pronome relativo, né? Então, quando você está falando o who, é porque está relacionado a uma pessoa. Nesse caso aqui, plenty of reasons practical who, those who claim. Não apareceu na frase quem é essa pessoa, mas aquelas pessoas que afirmam ter bola de cristal. Então, skeptical aqui, né? Como teve um aluno que ele falou cético, né? Que é uma outra. Exatamente. É uma outra. Então, ó, se você olhar aqui, ó, skeptical quase parece com cético, né? Mas aqui a gente colocou também como desconfiado, descrente, né? Então você pode colocar os dois aqui. Então a gente consegue aí pelo contexto pegar a ideia geral. Então já temos a primeira parte aí. Vamos para a segunda, olha só. Lá no oitavo ano passado, inclusive vocês têm que lembrar disso. Na verdade a gente vai ver esse ano com vocês. A gente vai ver essas palavras que terminam com EST. Essas palavras que terminam com EST, tem lá a palavra best, que vocês devem conhecer já. O que é best? É melhor, né? Então, the slightest, aqui pode ser tipo a menor indicação, né? Então, pelo contexto aqui, como é que a gente vai chegar nesse menor aqui? Bom, olha só, a gente tem aqui there is, there are, né? Que a gente viu hoje na aula do sexto ano. Vocês podem assistir a aula do sexto ano, não tem problema nenhum em assistir a aula do sexto ano. Então, there is not, não há. E eu marquei tudo em vermelho aqui, né? Não há a menor indicação. Olha só, nuclear energy, energia nuclear. Cognato. Will ever be. Will a gente já viu, tá vendo desde o começo do ano. Será, will be, será. Ever aqui é o contrário de never. Na verdade não é o contrário, né? A gente pode falar que o never, opa, caneta. A gente pode falar que o never é o no mais
ever. Então, vira never. Então, never alguma vez, no mais never nenhuma vez. Então, nuclear energy will ever be. Irá algum dia ser obtainable. Aí a gente tem aqui o que a gente chama de prefixo. O que é um prefixo? Aquela parte da palavra, né? Ó, obtain. Opa. Obtain é obter. Obtenável, João? Good, né? Obtenável fica bem feio. Algo que pode ser obtido. Ok. Exato, então, obtainable. Então aí juntou aí com um sufixozinho, né? Obtain mais o sufixozinho able. Exatamente. A-B-L-E. A-B-L-E. Uhum. Aí, ó, it would mean. A gente trabalhou o would na aula passada. Mean quer dizer. Would mean significaria, querer dizer que the atom, o átomo, a mesma coisa. Então, teria que ser, aí tem a palavra que está aparecendo, né? Shared at will. Bom, aí você vai olhar pelo contexto. Dá para colocar destruído aqui? Olha só, a gente tem esse ed no finalzinho, né? Uhum. Se você tem esse ed no finalzinho, quer dizer o quê? Que essa palavra pode estar no passado ou pode estar no particípio passado. O que é isso? Destruído, feito, né? Então, todas as palavras que construído, todas essas palavras que estão ali no particípio passado, que a gente tem isso em português também. Então, shared aqui não está no passado, tá? No que a gente vai aprender lá no médio, né, João? Na voz passiva. Tem um pouquinho isso no também, né? Também. Então, shared at will. Então, deu aí para vocês pegarem, então, que shattered é destruído. Tem até um jogo que chama Shatter, que eu adoro. Adoro esse jogo. E é um jogo antiguinho. E aí, depois tem o slider aqui, certo? Que foi o menor, a menor, né? Vocês sabiam que o the é a também, né? Que a gente viu lá, está vendo do sexto ano, então ficou fácil, né? Bom, vamos agora para o último aqui. Television, vocês sabem o que é. Aí vocês têm mais aqui, vamos lá. Market é uma palavra que aparece também bastante. Você vai comprar lá aplicativo no celular, tem lá um market. Tá? After é uma palavra que aparece bastante também para vocês. Não é cognato, mas vocês já viram bastante. Six é a palavra também que vocês já viram bastante desde o sexto ano. First também, que é primeiro, vocês já viram. Months, meses, que vocês já viram no sexto ano. Agora, olha só. People will soon get tired. As pessoas irão ficar cansadas. Cansadas do quê? Você sabe que é cansado de fazer alguma coisa. E aqui em cima só tinha um verbo, né? Na verdade não tinha. Ok, isso. Que era aqui, olhar fixamente. Então, staring é olhando, né? Aí lembrando que aqui em 46, as televisões eram feitas de madeira, plywood box, every night, toda noite, certo? Então, acho que ficou fácil agora de entender. Temos comentários aí, João, no chat sobre isso? Temos comentários só sobre o There Is, There Are, que foi agora na aula do sétimo ano, então o pessoal que estava assistindo lá conseguiu ver, e aí demos uma revisada aqui do oitavo ano. Lembrando que a gente sempre faz isso, né? É tudo muito cíclico, né, Ed? A gente vê, volta, retoma o mesmo assunto, isso é importante para que você fixe isso, ok? Mas estão aqui, estão acompanhando as ideias e, ok, gostaram das dicas de como você deu para achar a palavra, ficou muito bom. Vamos ver então como é que está o de vocabulário para vocês. Olha só, tem esse exercício que está lá no livro, que é para você escrever aí sobre o que está falando. A gente deixou mais fácil ainda para vocês. Não precisa fazer a leitura, se você quiser usar o caderno do aluno para fazer a leitura, né? Mas você fala, nossa, a imagem não está muito boa de entender. Bom, então vamos deixar maior. Olha aqui. Então eu quero que vocês escrevam bem simples aí no chat. Quais palavras que você pode relacionar com as imagens. Então, para quem não está conseguindo ver direito, então a gente tem aqui na primeira você tem uma usina nuclear, então tem aqui as torres, então você pode colocar no chat usina nuclear, você pode colocar energia nuclear, você pode colocar torre de usina nuclear, vamos ver tal. Na segunda tem uma lâmpada, tá? A terceira você tem um aspirador de pó, opa. E na quarta tem a televisão. Então, como é que você fala essas 4 coisas em inglês? É só isso que é para fazer. Um minutinho no chat e a gente já volta. Okay.
Isso. Voltamos aqui, Ed. Tem aqui algumas interações, pessoal mandando para a gente as 4 palavrinhas. Temos a aluna Miriam, que mandou para a gente nuclear energy, electric bulbs, vacuum cleaner e também TV set. Very nice, ok, muito legal, gente. Então, olha só, a gente no primeiro momento da aula, a gente pediu que vocês encontrassem uma informação específica do texto, que é o que estava lá na habilidade do começo, né? Agora, você não precisava entender o texto inteiro. Agora, a gente vai tentar entender sobre o que o texto está falando. Precisa entender todas as palavras? Por enquanto, não, gente. Mas aí, o que acontece? Quando você começa a entender aquelas palavras, aquelas estruturas, você pode também começar a escrever e usar aquelas estruturas, né? Porque assim, vocês agora estão tendo um momento muito de você trabalhar o vocabulário passivo daquilo. O que é isso? Você lê a palavra, sabe o que quer dizer, mas você tem que ativar esse vocabulário. E como é que você vai ativar isso? Começando a escrever. Escrever, tentar falar, sei lá, monta o seu grupo lá de WhatsApp ou qualquer rede social aí, começa a tentar escrever em inglês. Pessoal aí que os study grammars aí, eles postam bastante, começa a postar em inglês também. Então, são maneiras de você tentar praticar. Vai errar? Vai errar. O erro faz parte do processo. Você tem que errar para aprender. É igual cair de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta. Eu nunca caí de bicicleta. Mas por quê? Porque eu nunca caí. Ou seja, você tem que cair um dia da bicicleta para aprender a andar. Exato. Faz parte do processo ali, né? Eu nunca caí de bicicleta. Por quê? Porque eu nunca andei. Então, precisa, né? O erro faz parte. E aí, assim, se alguém te corrigir também, não leve a mal, né? A pessoa está tentando te ajudar. Apesar que tem uns chatos, né, João? Tem gente que te corrige sem nem precisar corrigir, né? Bom. Não, e o legal, Ed, só acrescentando com o que você falou, é legal ter esse contato com o texto original. A gente está falando aqui de texto autêntico. Esse texto não foi alterado para deixar mais fácil, né, para o nível de, nunca vi inglês na minha vida. Não, é um texto autêntico, então a gente tirou esse texto autêntico e o objetivo era justamente esse, né? Entender algumas palavras desse texto autêntico. É importante entrar em contato com o texto autêntico, ok? É isso aí, thank you. Vamos lá. Bom, tem esse exercício aqui no livro, na apostila de vocês, que está pedindo para que vocês relacionem com as citações. Então, a citação que falou aos 5, do que estava falando e tal. Vamos deixar mais fácil? Bom, a gente tem aqui 3 frases, né? E aí a gente não pode dar muito tempinho para vocês, mas enquanto a gente faz a leitura, eu quero que vocês tentem relacionar com as palavras que a gente viu na aula de hoje. A gente viu, então, que o pessoal escreveu lá no chat, né? Que é o vacuum cleaner, nuclear energy, television e electric light. E vocês vão relacionar sobre essas palavras com as frases de cima. Tá, eu acho que a A fala sobre o vacuum cleaner. Então, você escreve no chat A, vacuum cleaner. A B, nuclear energy. C, television. Você vai escrevendo aí. Então. Vamos fazer a leitura enquanto vocês vão respondendo aí. Vamos lá. Letter A. There are devices that are almost every home around the world nowadays. Letter B. Can you read, João? Letter B. It is a common form of artificial lighting which is essential to modern society. And letter C, it's an important but dangerous source of energy nowadays. Bom, espero que estejam subindo aí a resposta. Se tiver, você já me avisa, tá, João? Olha só, enquanto vocês vão respondendo, olha aqui, ó. Tem dispositivos que, né? Aqui, it's a common form of artificial lighting, tem uma forma de luz artificial que, aqui é importante, mas. Então, a gente tem essas 3 palavrinhas, que depois a gente vai fazer com mais calma, né? E a gente vai trabalhar essas definições. Já temos resposta, João? Temos aqui uma resposta do Alexandre, falando nuclear, e a B é electric light, e vacuum cleaner, electric and TV na letter A. Isso aí. O aluno Guilherme mandou para a gente isso. Então, olha só. Aqui a gente falou que aqui é um dispositivo que está em todas as casas no mundo inteiro hoje em dia. Aqui é uma forma de luz natural. E aqui é uma importante, mas é perigosa. Exato. E é isso, gente. A gente trabalhou aqui, então, essa leitura, né? Essa leitura superficial, mas depois a gente faz com mais detalhes aí, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. No caderno do aluno tem ali pedindo para que vocês podem fazer uma composition aí sobre o futuro da tecnologia, né? Então tem todo esse exercício que vocês podem fazer do caderno do aluno. Então vocês podem resolver o Lesson 2 do booklet, certo? And that's it. Thank you for watching. Não esqueçam de responder aí a enquete sobre a aula. Thank you very much, John. Thank you, Eddie. See you everybody next class. Bye bye.
Bye, bye.